Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, uma sociedade que tolera a pobreza e uma economia e um Estado que a promovem, como aconteceu nos últimos anos, é uma sociedade que não se respeita a si própria. E por isso mesmo, as medidas que hoje aqui discutimos, o aumento do salário mínimo num país em que 1 em cada 10 trabalhadores é pobre, o aumento do valor de referência do complemento solidário para idosos, num país que nos últimos 3 anos viu aumentar a taxa de pobreza entre idosos, depois de 10 anos a ter diminuído. O aumento do valor de referência do rendimento social de inserção, que é o último recurso para quem já não tem mais nada e que ainda por cima é uma prestação que tem entre os seus beneficiários milhares de crianças. A atualização de 80% das pensões, depois dos pensionistas terem sido assaltados pelo anterior governo, das pensões terem estado congeladas e de até, dizia o anterior governo que era a sua intenção, promover um novo corte de 600 milhões nas pensões. Todas estas medidas são um alívio para milhões de portugueses, são uma possibilidade de respirar e são um primeiro passo em contramão com a política de empobrecimento e de austeridade que teve em Portugal resultados trágicos de aumento da desigualdade, de aumento da pobreza e de aumento do sofrimento social no nosso país. Foi em nome dos pensionistas que foram esmagados, foi em nome dos trabalhadores que foram perseguidos e dos desempregados que foram perseguidos, foi em nome dos precários, foi em nome dos pobres que um conjunto de partidos à esquerda firmaram um acordo e uma nova maioria para começar a responder a estas pessoas e por isso nós congratulamos-nos com estas medidas que honram os compromissos acordados. Também temos noção, e nenhum de nós tem dúvidas, que estas medidas ficam aquém daquilo que é preciso fazer. Nenhum de nós ignora que o padrão de desigualdade em Portugal continua a ser intolerável, que as pensões continuam demasiado baixas, que as pensões mínimas se vão afastando do salário mínimo nacional, que os salários continuam, mesmo com este aumento, muitas vezes, a não permitir a dignidade que todos os trabalhadores têm direito. E por isso, nós precisamos de fazer este novo caminho que estamos a começar. E nesse novo caminho, nós precisamos de salários que permitam aos trabalhadores saírem da pobreza, não precisamos de subsídios aos empregadores para manter salários baixos. Precisamos de diversificar as fontes de financiamento da segurança social para termos mais recursos para as pensões, para o apoio aos desempregados, para o apoio social aos mais pobres. Não precisamos de diminuir a TSU para retirar receita à segurança social. Precisamos, neste novo caminho, de políticas de inclusão que permitam a participação e o acesso das pessoas à saúde, à formação, à mobilidade, à habitação, à cultura. Não precisamos de desconfiança sobre os mais pobres, de desconfiança sobre os desempregados, de apresentações quinzenais, de contratos de emprego em inserção que sejam formas de trabalho forçado. Não precisamos de continuar os contratos e os protocolos que foram feitos pela direita e que foram um negócio e uma forma de desresponsabilização do Estado. Pela nossa parte, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não faltaremos a nenhuma medida de recuperação de rendimentos e nem faltaremos a uma estratégia de combate à pobreza que articule estas diversas dimensões e que seja capaz de responder, em nome de todos, à democracia e aos direitos humanos. Muito obrigado, Sr. Deputado.